Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal Career Fluent. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai conversar sobre Jira e todas as palavras e expressões que fazem parte desse universo, né, de gestão de projeto barra produto. É, Aqui, essa é uma versão que eu estou compartilhando a tela com vocês, é uma versão que imagino eu seja muito, muito nova. Eu fiz um cadastro aqui gratuito, só para mostrar para vocês, né, como que funciona a aplicação e o vocabulário, enfim. E eu percebi que ela é bem diferente, ela é muito mais nova do que a versão que eu uso na empresa em que eu trabalho atualmente. E eu imagino que talvez isso seja a realidade da maioria de vocês, imagino eu, porque eu acho que isso aqui é a versão cloud, certo? Então ela é tão muito bonitinha, muito nova, e o que eu tenho é uma versão bem mais antiga. Se você é um aluno de faculdade e ainda não tem experiência com Jira, é muito provável que quando você começar a trabalhar, se você utilizar Jira na sua empresa, talvez nem seja uma versão tão bonita assim, né? Tão limpinha, que nem a gente está vendo aqui agora. Talvez seja uma versão um pouquinho mais antiga. No final das contas, não tem problema, porque o vocabulário ainda é o mesmo que a gente vai utilizar em inglês, as expressões são as mesmas. Na verdade, eu estou vendo aqui, até as opções são iguaizinhas. Então, há um botão para você criar um dia novo, backlog, calendar, tá tudo aqui. Talvez de uma forma mais bonita, né, porque é mais novo. Então, só fazer esse primeiro ponto. Segundo ponto é, mais uma vez eu queria falar isso, que ninguém me ensinou a usar Jira na faculdade ou na minha pós-graduação. Nunca foi algo que foi ensinado, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, também foi uma daquelas coisas que foi do tipo, pode aprender aí. E aí eu fui fuçando, fui vendo, né, tutorial na internet, conversa, e você aprende, porque você tem que se virar. Então, e também o vocabulário que é relacionado a esse universo, eu aprendi no dia a dia, né? As palavras em inglês, as expressões, como que canadenses, americanos e britânicos se comunicam através do Jira. Então, o objetivo desse vídeo hoje é só o primeiro vídeo, eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse universo, certo? Esse primeiro vídeo é bem introdutório, é só para explorar algumas opções que tem aqui, algumas palavras-chave, expressões que eu vejo que são muito utilizadas no dia a dia, né, do mundo corporativo de TI, e para trazer mais familiaridade para vocês. Não ser tanto um choque quando se surgir uma oportunidade no qual vocês tenham que trabalhar num ambiente multinacional. Então, aqui, o que vocês estão vendo, a gente já está no que se fala que seria, em português, né, a tradução seria quadro, imagino eu. Acho que é o mais próximo que a gente tem. Mas em inglês a gente fala que é o board. Board. De novo, não importa muito o meu sotaque, ninguém se importa com o sotaque no dia a dia, desde que a pronúncia esteja correta. Então aqui é onde a gente entra e para ver, fala assim, ok, essa sprint, né? Eu falo aqui, essa sprint. E claro que em inglês você não vai falar sprint, porque esse é o jeito que a gente fala no Brasil, então você vai falar sprint. Então, uma sprint é um período, né, normalmente de 2 semanas, mas tem empresa que faz 3, 4 semanas. Eu já vi empresas fazendo de quase 2 meses. É totalmente fora, né, do que o Scrum diz, mas enfim. Um, é o período que o seu ciclo de desenvolvimento vai. Então, por exemplo, ele começa dia 1 de abril e você trabalha nos seus tasks, nos seus user stories, nos seus bugs, dentro desse período de 2 semanas, certo? Então você vai especificar, desenvolver, testar, fazer tudo. E ao final dessas 2 semanas, você vai fazer o deploy, certo? Você vai colocar em produção, que é o que a gente chama em inglês de go live, do que você trabalhou nessas 2 semanas, ou 3 ou 4 semanas. E aí você completou a sua sprint. Quando você está trabalhando numa sprint, então você vai ter várias user stories, vários bugs. Você vai ter talvez tasks, certo? Relacionadas a esses bugs, essas user stories, enfim. Essas tasks, eu vou falar assim, elas vão virar parecido com um post-it, certo? Que seria, por exemplo, isso aqui. E elas vão estar todas aqui no seu board. E normalmente o que acontece é a gente tem reuniões, algumas empresas fazem reuniões, algumas equipes fazem reuniões diárias, certo? Que são a daily meetings, para discutir o status desse board. Para falar, ok, vamos ver então o que está acontecendo na nossa sprint, certo? Se a gente está no caminho certo para ao final dela conseguir
colocar em produção o que a gente se propôs a colocar em produção. Então aqui não vai ter só um user story, a gente vai ter mais de um user story, certo? Mas vamos supor aqui, vamos pegar essa aqui como exemplo. Então, o nosso objetivo é, a gente tem uma aplicação A, e aqui a gente vai falar application A, certo? E o objetivo dessa user story é create and update API. Então, aqui a gente está criando uma API, certo? Que faz uma atualização de não importa o quê. Aqui, certo? Vamos abstrair qualquer coisa. Um cadastro de usuário, por exemplo, não importa. Você poderia especificar no título, não tem problema nenhum. Enfim, aqui, quando eu clicar no Jira, quando eu clico nela, eu vejo tudo. Então, eu vejo aqui, eu falo, ok, esse é o título, certo? E eu consigo ver que tem um comentário para mim. Alguém deixou um comentário para mim ontem me perguntando, Letícia, what is the status of this work item, please? Então, tem alguém me pedindo para dar um status update nesse work item. E aí eu clico em reply no Jira, certo? Porque essa versão é muito nova, então tem um botão reply. Na versão que eu trabalho atualmente, não tem o botão, mas eu consigo responder do mesmo jeito, só que é um pouco diferente. E aí aqui eu vou responder para o Felipe. Philip. Então eu vou colocar this user story. Essa user story is ready for deployment. Na verdade, em vez de ser for deployment, vamos falar for development. For development. Para desenvolvimento. As all the requirements have been documented. Então, aqui o que eu estou respondendo para ele? Philip, essa user story, essa história de usuário está pronta para o desenvolvimento, pois todos os requisitos foram documentados. E aí aqui você pode falar, please let me know if you have any additional questions. Se você tem alguma pergunta adicional, se você tem alguma questão. Please let me know if you have any additional questions. And then, e aí você termina falando thank you, certo? Mas seria isso. Você salva, você clica em save. E aqui lembrando que toda vez, de novo, a gramática não é o objetivo desses vídeos, mas toda vez que você for falar click, então eu vou clicar, em português a gente fala, clica nesse botão, clica em sair, certo? Em inglês é sempre on. Então toda vez que você for falar click on save. Ou você só pode falar click save. Ou você, tudo bem se você suprimir a preposição, todo mundo vai entender o que você quis dizer. Mas nunca click in, nunca. Porque você não clica dentro do botão, né? Você clica, é um botão, você clica na superfície dele, certo? Então é on. Então, click on save. E ele vai ver que você respondeu. Então aqui você consegue ver todo o histórico da conversa nessa user story, certo? Aí aqui eu vou fechar. Aí vamos supor que a sua sprint começou. Então você, por padrão, até tirei um print screen para mostrar para vocês, porque quando você cria o Jira, acho que o default do Jira deve ser essas três coluninhas que vêm do Kanban, certo? Que é o to do, a fazer, in progress, em progresso, e done, feito. Só que no dia a dia, na prática, não é bem assim, porque as empresas elas querem um nível de granularidade aqui nesse board muito maior. Então, eles não querem só três colunas para saber, deixa eu ver em que status está a criação da nossa API para atualizar dados. Não, eles querem saber no detalhe do detalhe, em progress, mas o quê? Certo? E aí, o que as empresas costumam fazer, as equipes, é customizar essas colunas, e foi o que eu tentei fazer aqui. E normalmente é isso que se vê, tá? Pode ser que a sua empresa utilize os três do Kanban, tranquilo. Mas normalmente o que você tem é um to-do, certo? Normalmente você tem um to-do, que é o que está pronto, está documentado, está só esperando algum desenvolvedor vir aqui e falar, ok, vamos começar a trabalhar. Vamos supor que um desenvolvedor pegou essa user story para desenvolver. Então, ele começou o desenvolvimento. Então, ele vem em development. Uma pausa. Algumas empresas colocam entre to do e in development, eles colocam in analysis. É comum também você encontrar isso, que seria o que está em análise. Então, se alguém ainda, ela está documentada, ela está lá explicada, só que seria uma etapa pré-desenvolvimento, que é o tempo que o desenvolvedor toma para ele entender o escopo do trabalho ali. Então, ele deve estar fazendo o quê? Algumas sessões de algum engineering, né, team, eles podem estar tentando conversar com o PO, com o BA, para entender melhor o que foi documentado. Então, seria muito comum você ver aqui uma outra coluna chamada In Analysis.
Aqui eu não coloquei, mas poderia existir, enfim, e aí, ok, vamos pro in development, que aí é onde é código mesmo, então o engenheiro está codificando, está fazendo tudo que ele tem que fazer, tranquilo. Quando ele terminar, normalmente ele vai fazer os testes dele, certo? Os testes de unidade. Algumas empresas também colocam essa etapa como sua própria coluna, tranquilo. Outras simplesmente subentende-se que é parte do desenvolvimento. Legal. Vamos supor aqui no nosso exemplo que testes de unidade, né, que são os testes que o desenvolvedor faz na máquina dele local para ver se está tudo ok. Vamos supor que isso seja parte do development. Quando ele terminar, ele vai falar, ok, terminei. Uma série de coisas vão acontecer que eu não vou entrar agora aqui no detalhe, mas quando tudo isso acontecer e ele estiver pronto, ele vai falar, ok, vamos colocar isso em QAT. Então, QAT é um ambiente que vem antes do ambiente de UAT. Então, a diferença básica é, o usuário nunca está aqui. O usuário nunca está, o nosso business, ele nunca vai entrar no ambiente de QAT, que é Quality Acceptance Testing. Isso aqui é o time de teste que está aqui testando ativamente para ver, ok, vamos ver se essa user story está correta ou não. E aqui eu já consigo fazer um teste integrado. Eu já tenho um nível de teste integrado já aqui, entendeu? Onde no unit testing, unit, né, e unidade não tem integração ainda. Pelo menos não costuma ter. E aqui no QAT, sim. Então, aqui eu já estou num ambiente muito próximo de UAT, que é né, muito parecido com o UAT. Eu já tenho outros incrementos aqui que foram deployed nesse ambiente de QAT. Então, eu já tenho já está bem real aqui a brincadeira. E aí, os testers, normalmente, esse momento onde esse Jira vai ser. Aí, aqui a gente usa uma palavra que seria assigned. Ele vai ser assigned para alguém. E aí, você pode falar aqui, inclusive, se eu vir aqui, eu poderia colocar um comentário que é Jira has moved to QAT and it is eu posso falar and now the testing team can validate it, certo? Então o Jira, esse Jira aqui, né? Ele está em QAT e aí agora o time de teste pode validá-lo, certo? E aí você pode falar hence, portanto, I am I am assigning it to, I don't know, aí não sei, você poderia colocar alguém, certo? Então, sempre que você for passar esse gira para alguém, então, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar no meu nome, né? Esse gira. Então, você vai falar I am assigning it to. Dan, dan, dan. Isso é muito comum. E fica documentado aqui tudo que aconteceu, todo o histórico que aconteceu. Isso é uma boa prática, tá? Eu não vejo acontecer sempre, mas é uma boa prática e normalmente a gente gosta de ver que isso aconteceu, porque você vê todo o histórico do gira. Aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Você consegue ver tudo que aconteceu. Ah, ele fez uma pergunta, ela respondeu, e aí, tantos segundos, tantos minutos, dias atrás, ela respondeu, e por isso que tá com essa pessoa. É muito bom. Quando o time de teste validar e falar show, tá perfeito, tá? Do jeito que tinha que estar. Isso que vai para o AT. Então, em UAT, aqui é quando business users vêm, acessam o ambiente de UAT. O ambiente de UAT costuma ser muito próximo do ambiente de produção. É o mais próximo que eu imagino eu que você vai conseguir chegar de produção. Ele deveria ser um ambiente super estável e reservado para os usuários, para eles terem um espaço, para eles simularem dados de produção aqui, certo? E aqui, com certeza, tem toda a integração com outras aplicações, se for o caso, enfim. Uma vez que o seu AT estiver correto, estiver perfeito, e aí a gente fala que uma vez quando ele estiver pronto, então o que, que a gente costuma escrever aqui? Um, this Jira has been tested by the business users and they have. Aí você pode falar approved, eles aprovaram, né? Então esse Gira foi testado pelos usuários de negócio e eles aprovaram, ou você pode só falar eles concederam o. Aí vem uma palavra que é sign off, que é muito utilizada, que é literalmente falar aprovado. Então, they have granted their sign off. E aqui você pode até especificar que é o their UAT sign off, significando, portanto, hence this Jira is ready to move. Aqui você pode falar to ou into, que a preposição
tranquilo, to production. E você pode pôr até a data, se você tiver a data. Então, vamos supor que vai para produção, sei lá, dia 30 de maio. Então, você poderia on May 30th, certo? Sempre lembrando que a preposição que vai com datas completas, no caso, mês e dia, né? É on e nunca in. É sempre on. Então, isso é muito comum. Isso aqui que eu escrevi é muito comum. Eu escrevo isso diariamente. Meus parceiros de trabalho escrevem isso diariamente. Então, eu vou ler mais uma vez, certo? É que eu coloquei um S errado. This JIRA has been tested by the business users and they have granted their UAT sign-off. Hence, this JIRA is ready to move to production on May 30th. Aqui você poderia até, para não ter que repetir JIRA, você pode falar hence it is. Né? Você pode falar it is ready to move to production. E aí, uma vez que você salva, né? Você vai click on save. Quando você fizer isso, ele vai para um que a gente poderia, que algumas empresas chamam de Prod Promote, que seria o seu está pronto. Está pronto. No final da sprint, o que acontece é, quando vamos supor, se sua sprint termina numa sexta-feira, certo? Na quinta-feira, normalmente, de manhã, o que as equipes fazem, elas se reúnem e olham esse board e falam, ok, o que está em QAT não vai conseguir chegar até Prod Promote até amanhã, porque o nosso deploy para produção é amanhã, certo? Então aqui eles já começam a fazer o que a gente chama de carry over. Então, muitos JIRAs que não conseguem chegar para a coluna final de Prod Promote em tempo, que ficam porque tinha muito bug, porque teve algum problema na licitação de requisito, alguma coisa que aconteceu, algum mal entendimento, não vai dar para colocar em produção nesse final de semana. Então, a gente vai fazer isso que eu falei, a gente vai carry over, que é literalmente carregá-lo para a próxima sprint. Então, eu vou adiante com o que eu consegui entregar. Claro, você tem que mitigar a dependência, se tiver algum tipo de dependência e tal. Supondo que não haja dependências, o que vai acontecer é, você vai fechar o seu pacote aqui, então, por exemplo, quinta-feira até meio-dia. Você vai falar, ok, isso aqui é o que deu, certo? E o que não deu fica para a próxima. E aí você põe para produção, você vai fazer o seu time de DevOps, vai colocar em produção tudo que estava Prod Promote. E aí ainda tem algumas empresas que eu vejo colocar uma última coluna aqui que se chama In Production, porque no começo da próxima sprint, algumas empresas gostam de ver, ok, então antes da gente começar a próxima sprint, ou sprint, certo? A gente colocou tudo isso aqui, é meio que uma mini deixa para sua retrospective, ok? Mas, de novo, isso aqui não é obrigatório, algumas equipes têm, outras não, tranquilo. Mas com certeza a maioria tem in development, in QAT, in UAT e alguma coisa do tipo ready for deployment, prod promote, alguma coisa que denote essa ideia, certo? E aí seriam essas as palavras aqui chaves, né? São comentários aqui que eu coloquei. Uma vez que isso for para produção, normalmente alguém do time de DevOps vem aqui e coloca Jira successfully deployed into production on May 30th, hence closing it. E aí realmente você fecha ele. Aqui, né, algumas tem um status aqui que é done, que é feito, que normalmente done é em produção, rodando em produção, hence closing it. Ou marking it as closed. Algo que passe a ideia de terminou, acabou, certo? E aí, deixa eu salvar aqui. Pronto. Isso seria um básico do básico de vocabulário relacionado ao board do Jira, certo? De palavras que são super utilizadas no dia a dia, comentários que eu vejo com muita frequência quando eu abro um Jira. Nos próximos vídeos a gente pode explorar o que tem dentro de backlog, a gente pode conversar também sobre esse botãozinho aqui que eu diria que é o coração do Jira e também um pouquinho sobre os filters aqui, né? Que às vezes eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. O Jira já te dá vários filtros pré-prontos, certo? Mas às vezes você precisa customizar alguma coisa e a gente pode ver isso também. Mas em relação ao board, eu diria que esse é o básico de palavras e de vocabulário que a gente precisa dominar, ter na ponta da língua no dia a dia, quando a gente trabalha num ambiente, numa multinacional, por exemplo, né? Como sempre,
Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, só pôr um comentário aqui no vídeo que eu respondo. Eu tento incorporar sugestões, eu respondo as mensagens. E é isso. Então, até a próxima. E muito obrigada por ficarem até o fim. Até a próxima.